Olá, pessoal. Bem-vindos ao Bookcast, o podcast que, bem, a gente mergulha fundo nos livros mais fascinantes. Eu sou o Júlio e hoje, tô aqui com a Vanessa para uma aventura épica pela história antiga. Preparem-se, porque vamos desvendar os mistérios da cronologia sincronizada do Roger Henry. Oi, gente, é isso aí, Júlio. O livro do N é realmente instigante. Ele questiona a cronologia tradicional, né? A ordem em que a gente acredita que os eventos históricos aconteceram. E ele propõe uma nova forma da gente entender o passado, imaginem só. Ele sugere que a Bíblia e as descobertas arqueológicas podem estar muito mais alinhadas do que pensamos. É uma ideia, e tanto, né? Mas como ele Exato. chega a essa conclusão? Afinal, a gente sempre ouviu falar que a arqueologia e a Bíblia contam histórias diferentes, especialmente quando se trata da história do Antigo Egito. Pois é, e é justamente aí que o Henry coloca o dedo na ferida. Ele argumenta que o problema não está na Bíblia, mas na forma como a cronologia egípcia foi construída. Para entendermos melhor, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Falar sobre um cara chamado Manetão. Ele era um sacerdote egípcio que, lá no século III AC, escreveu uma lista de todos os faraós que governaram o Egito, organizados em dinastias. Essa lista, que a gente conhece como Lista de Manetão, se tornou a base para a cronologia egípcia tradicional. Então a gente pode dizer que a lista de Manetão é tipo a Bíblia da cronologia egípcia, né? Mas qual o problema com ela? Segundo Henry, O Henry argumenta que a lista de Manetão contém erros e duplicações. Ele sugere, por exemplo, que as dinastias 19 e 20 são, na verdade, a mesma dinastia listada com nomes egípcios e gregos. Essa duplicação teria inflado a cronologia egípcia, criando um descompasso com outros eventos históricos, incluindo os descritos na Bíblia. Interessante. Então, para o Henry, a cronologia tradicional está esticada. E a Bíblia pode estar mais correta do que imaginávamos. Mas como ele ajusta essa cronologia para sincronizá-la com a Bíblia? E ele propõe uma série de ajustes. Mas o ponto-chave é a sincronização do êxodo bíblico com o fim do Império Médio do Egito, marcado pela invasão dos Hicsos. Os Hicsos eram um povo estrangeiro que dominou o Egito por um período. E o Henry argumenta que a saída dos israelitas do Egito, o êxodo, aconteceu durante esse período turbulento. Faz sentido. A invasão dos Hicsos foi um marco na história egípcia, um momento de grande instabilidade e mudança. Mas que evidências o Henry usa para conectar o êxodo com esse período? Ele se baseia em textos egípcios que descrevem eventos semelhantes às pragas bíblicas, como, por exemplo, o papiro Upu. Esse papiro relata uma série de calamidades que se abateram sobre o Egito, como rios de sangue, trevas, morte de primogênitos. Coincidência. Para o Henry, não. Caramba, é muita coincidência, né? Mas e aí, o que acontece depois do êxodo, nessa nova cronologia? Aí a história fica ainda mais interessante. Se o êxodo aconteceu durante o domínio dos Hicsos, a conquista de Canaã pelos israelitas também precisa ser reposicionada. E o Henry coloca essa conquista dentro do período Hicsos, alinhando-a com a narrativa bíblica. E as evidências arqueológicas batem com essa nova datação. O Henry argumenta que sim. Ele cita, por exemplo, as muralhas caídas de Jericó, que a arqueologia tradicional data de um período anterior. Mas, se a conquista aconteceu durante o período Hicsos, como Henry propõe, as datas se encaixam. Incrível. E o que mais o Henry destaca sobre esse período? Ele conecta a migração dos amoritas, descrita na Bíblia, com o surgimento de cidades na Palestina durante a Idade do Bronze Médio. Ele até sugere que os textos bíblicos podem ser considerados fontes primárias para a história da Palestina nesse período. Imaginem só, a Bíblia, como um documento histórico da Idade do Bronze. Seria revolucionário? Mas a ousadia do Henry não para por aí, né? Ele também mexe na cronologia da dinastia de 8, uma das mais importantes do Egito. Exatamente. A dinastia de Zayt é famosa por faraós como Hatshepsut, Thutmose III e Akhenaton, mas segundo Henry, essa dinastia não aconteceu no período que a gente acredita. Ele a coloca mais pra frente, sugerindo que ela foi contemporânea aos reinados de Davi e Salomão. Espera um pouco. Davi e Salomão, os reis de Israel, contemporâneos da dinastia de Zetos. Mas isso mudaria completamente a nossa compreensão da história do Antigo Oriente Próximo. Que evidências o Henry usa para sustentar essa ideia? Ele se baseia em textos bíblicos e egípcios, além de interpretar de forma inovadora alguns eventos históricos e artísticos. Por exemplo, ele sugere que a visita da rainha de Sabá a Salomão, descrita na Bíblia, pode ter sido a visita da rainha Hatshepsut a um lugar chamado Punt, registrada em seus relevos do templo. A rainha de Sabá e Hatshepsut. Que ideia inusitada. Mas, convenhamos, é preciso ter muita imaginação para fazer essa conexão. E o que mais ele usa para sustentar essa sincronia entre a dinastia de Zetra e os reis de Israel? Bom, ele aponta para a influência artística síria repentina no Egito durante o reinado de Thutmose III, sugerindo que isso pode ser resultado do saque de Jerusalém após a morte de Salomão. Ele também descreve um conflito entre Thutmose III e o rei de Judá, mostrando uma inversão de poder surpreendente entre as duas nações. É fascinante como Henry reconstrói a história, conectando eventos e personagens de maneiras que nunca imaginaríamos. Mas e as famosas cartas de Amarna, onde elas se encaixam nessa nova cronologia? As cartas de Amarna são um conjunto de documentos diplomáticos descobertos no Egito,
que datam do século IV da C, segundo a cronologia tradicional. Elas revelam a correspondência entre os faraós egípcios e os reis de outras nações do Oriente Próximo, incluindo os reis de Israel, Judá e Damasco, e adivinha. O Henry usa essas cartas para sustentar sua cronologia ajustada. É claro que ele usa. Mas como? O que ele encontrou de tão especial nessas cartas? Ele traça paralelos entre os eventos descritos nas cartas, como fomes, secas e conflitos, com as narrativas bíblicas do mesmo período. Por exemplo, ele usa as cartas para reinterpretar a história da rebelião moabita contra Israel, liderada pelo rei Mesa. Ele também explora a possibilidade de que o rei Acabe de Israel tenha passado parte de seu reinado no exílio em Beirute, o que explicaria algumas inconsistências no relato bíblico. Incrível como o Henry usa as cartas de Amarna para lançar nova luz sobre eventos obscuros da história. Mas me fala, essa reinterpretação da história continua os capítulos seguintes. Com certeza. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai se aventurar ainda mais fundo na cronologia sincronizada, explorando como Henry questiona a ideia da Idade das Trevas após a Idade do Bronze, propõe uma nova identidade para os hititas e reposiciona nada menos que Ramsés III, um dos faraós mais famosos do Egito. Preparem-se, porque a jornada está apenas começando. Estou ansioso para desvendar mais esses mistérios. E vocês, ouvintes, o que acharam até agora? Fiquem ligados porque na próxima parte a gente volta com mais revelações surpreendentes da cronologia sincronizada. E aí, pessoal? Prontos para a segunda parte da nossa expedição pela cronologia sincronizada. Na primeira parte, a gente viu como Roger Henry questiona a cronologia tradicional, propondo uma nova leitura da história antiga. Agora, vamos analisar alguns pontos cruciais da teoria deles. Começando pelo controverso êxodo. É isso aí. O Henry, ele conecta o êxodo com a invasão dos Hicsos no Egito, usando textos egípcios que, segundo ele, descrevem eventos semelhantes às pragas bíblicas. Mas essa conexão é bastante debatida, né? Sem dúvida. A interpretação desses textos, como o Papiro Ipuer, gera bastante controvérsia. Muitos estudiosos datam o Papiro Ipuer do primeiro período intermediário do Egito, bem antes dos Hicsos. Se essa datação estiver correta, a teoria do Henry perde força, pois a conexão entre o Papiro e o Êxodo se enfraquece. Então, a datação do Papiro Ipuer é crucial para a teoria do Henry. Se o texto não for da época da invasão Hyksos, a sincronia com o Êxodo fica comprometida, e a identificação de Hatshepsut com a rainha de Sabá. Essa foi uma surpresa e tanto. Com certeza. O Henry, ele se baseia em semelhanças entre a descrição do templo de Hatshepsut e a do templo de Salomão, além da possível tradução errônea de Sabá. Mas essa ligação é frágil, já que a rainha de Sabá, envolta em mistérios, a cronologia tradicional coloca Hatshepsut séculos antes de Salomão, o que torna a sincronia ainda mais improvável. Essa parte da teoria do Henry parece ser mais especulativa. E a proposta de que a dinastia 18 foi contemporânea aos reinados de Davi e Salomão. Isso implicaria em mudar a cronologia de todo o novo Império Egípcio. Exatamente. A arqueologia convencional data a dinastia de aceita entre 1550 e 1292 AC, enquanto Davi e Salomão são geralmente situados por volta de 1000 AC. Mover a dinastia de Azota para frente no tempo exige uma revisão profunda da cronologia egípcia. As evidências que o Henry usa, como a influência artística síria no Egito durante o reinado de Tutmés III, são sujeitas a diferentes interpretações e não são amplamente aceitas pela comunidade acadêmica. Entendi. Então a sincronia entre a dinastia de Aceito e os reinados de Davi e Salomão é questionável para dizer o mínimo. Mas a ideia do Henry sobre o fim da Idade do Bronze é fascinante. Ele questiona aí, a Idade das Trevas, né? Sim, a visão tradicional de um colapso generalizado após a Idade do Bronze tem sido revista por diversos estudiosos. O Henry se junta a esse grupo, argumentando que a transição foi mais curta e menos catastrófica do que se pensava. Ele se baseia em evidências arqueológicas da Itália, Espanha e Troia, mostrando a continuidade cultural e tecnológica em várias áreas do Mediterrâneo. Então, segundo Henry, não houve uma ruptura abrupta, mas sim um processo gradual de transformação. É realmente intrigante pensar que a Idade das Trevas pode não ter sido tão trevosa assim. Exatamente. Mas é importante lembrar que, mesmo que a Idade das Trevas não tenha sido um colapso total, houve mudanças significativas nesse período. Novos impérios surgiram, o ferro se difundiu e migrações aconteceram. O Henry questiona a intensidade e a extensão dessas mudanças, defendendo uma visão mais gradual e regionalizada. E essa visão se encaixa na proposta do Henry de repensar a cronologia tradicional e construir uma narrativa histórica mais completa e complexa. Falando em repensar a história, chegamos à identificação dos hititas com os caldeus. O Henry muda a identidade do império inteiro. É verdade. A ideia de que os arquivos hititas em Bogascoy seriam registros caldeus escritos em cuneiforme babilônico é revolucionária. Mas, assim como outras propostas do Henry, essa gera muita controvérsia. Mudar a identidade de um dos impérios mais poderosos da Idade do Bronze tem implicações enormes para a história antiga. Sem dúvida. E a mudança radical na cronologia de Ramsés III. O Henry coloca no século IV C contemporâneo a Nectanebulando. É impressionante como ele propõe reposicionar um dos faraós mais icônicos do novo Império Egípcio. Com certeza. O Henry usa argumentos específicos para sustentar essa ideia,
como a análise dos relevos de Medinet-Habu e a identificação do povo do mar com soldados persas e gregos. Ele sugere que os azulejos persas encontrados no pavilhão de Ramsés III foram mal interpretados, levando a uma datação incorreta. Mas como vimos, as teorias do Henry exigem cautela na hora de serem avaliadas. É preciso analisar o contexto histórico, as evidências arqueológicas e as diferentes interpretações dos especialistas. O que podemos concluir sobre a cronologia sincronizada? É uma farsa ou uma revolução? Acho que podemos dizer que a cronologia sincronizada é provocativa e desafiadora, nos levando a questionar as narrativas tradicionais e a buscar novas perspectivas. Mas é importante lembrar que se trata de uma teoria controversa, que ainda precisa ser debatida e testada pela comunidade acadêmica. Concordo. O Henry levanta questões importantes e apresenta argumentos interessantes. Mas precisamos ter cuidado para não aceitar tudo sem uma análise crítica das evidências. Ele nos oferece um novo jeito de olhar para a história, um convite para repensar o que sabemos e buscar uma compreensão mais completa do passado. Exatamente. E é essa a beleza da história. A busca constante por novos conhecimentos e a reinterpretação do passado à luz de novas evidências e perspectivas. Mas ainda temos muito a explorar na cronologia sincronizada. Na próxima parte, a gente vai analisar as evidências arqueológicas que o Henry usa, as implicações da teoria dele para diferentes áreas do conhecimento e as críticas que ele recebeu ao longo dos anos. Que venha a última parte, então. Ansioso para desvendar os mistérios finais da cronologia sincronizada. E vocês, ouvintes, continuem ligados. E aí, pessoal? Chegamos à parte final da nossa imersão na cronologia sincronizada do Roger Henry. Nas partes anteriores, a gente desvendou as ideias centrais do livro e analisou criticamente alguns pontos polêmicos da teoria dele. Agora, vamos mergulhar nas evidências, as evidências que sustentam essa nova visão da história antiga. Isso aí, a gente viu que o Henry questiona datas, eventos, até a identidade de impérios. Mas que tipo de evidências ele usa para defender essas ideias? Ideias tão revolucionárias. Ele vasculhou arquivos secretos, descobriu pergaminhos perdidos. Ah, ele não precisou de pergaminhos mágicos, Júlio. O Henry se baseia numa variedade de fontes. Textos bíblicos, documentos egípcios, registros assírios, relatos gregos. Claro, as evidências arqueológicas. Ele conecta os pontos, entre essas diferentes fontes e constrói uma narrativa histórica alternativa que, segundo ele, se encaixa melhor nas evidências disponíveis. Parece um quebra-cabeça gigante, Mas a gente já viu que a interpretação dessas fontes é complexa e varia de acordo com a perspectiva do pesquisador. Onde será que o Henry encontrou as peças que faltavam nesse quebra-cabeça? Exatamente. É aí que reside a grande controvérsia da teoria do Henry. Ele faz uma leitura muito particular das evidências, muitas vezes indo contra a interpretação dominante da comunidade acadêmica. Lembro que ele argumenta que não houve um colapso generalizado. Da civilização após a Idade do Bronze, como se acredita tradicionalmente, que tipo de evidências arqueológicas ele usa para defender essa ideia? Ele escavou alguma cidade perdida que sobreviveu à Idade das Trevas. Quem me dera, Júlio. Seria uma descoberta e tanto, Mas o Henry, ele se baseia em escavações em diferentes regiões do Mediterrâneo, como a Itália, a Espanha, Troia, para mostrar que houve uma continuidade cultural e tecnológica em muitos lugares. Ele aponta, por exemplo, para a persistência de técnicas de construção, estilos artísticos e padrões comerciais que atravessaram um período de transição entre a Idade do Bronze e a Idade do Ferro. Então, segundo Henry, não houve uma ruptura abrupta, mas sim um processo gradual de transformação. É como se a Idade das Trevas fosse mais um período de mudanças, do que de escuridão total. Exatamente. Para ele, a ideia de uma Idade das Trevas generalizada é um mito. Uma simplificação da história que não se sustenta diante das evidências arqueológicas. Mas, mesmo que a gente concorde com o Henry nesse ponto, a gente não pode negar que houve mudanças significativas nesse período. A ascensão de novos impérios, a difusão do ferro, as migrações, os diferentes... Com certeza, a gente não pode ignorar as transformações profundas que ocorreram no mundo antigo durante esse período. O que o Henry propõe é uma reinterpretação dessas mudanças. Uma visão mais matizada, mais regionalizada do processo. Ele coloca as peças do quebra-cabeça histórico e numa nova ordem, digamos assim. E essa nova ordem se estende para a identidade dos hititas. O Henry argumenta que os hititas eram, na verdade, os caldeus. Que tipo de evidências ele usa para defender essa ideia tão radical? Ele decifrou algum código secreto nos registros hititas? Eu gostaria de pensar que sim, Júlio. Mas brincadeiras à parte, ele se baseia numa série de argumentos. Análise linguística dos textos hititas, a comparação de estilos artísticos e a reinterpretação de eventos históricos. Ele argumenta, por exemplo, que os arquivos hititas encontrados em Bogascoy eram, na verdade, registros caldeus, escritos em cuneiforme babilônico. Mas essa teoria vai contra tudo que a gente aprendeu sobre os hititas, Eles tinham um império poderoso na Anatólia.
com uma cultura e uma língua próprias. É como se alguém dissesse que os romanos eram, na verdade, egípcios. É uma comparação ousada, Júlio. Mas é nesse nível de mudança que a teoria do Renner se situa. E como você pode imaginar, a comunidade acadêmica em geral não aceita essa reinterpretação da história hitita. Mas o Henry insiste que as evidências apontam para uma nova compreensão da identidade e da cronologia desse império. Fez que o Henry gosta de nadar contra a corrente, né? Mas e a obra dele? Como foi recebida? Pelos especialistas, né? Ao longo dos anos. A cronologia sincronizada gerou muita polêmica. Teve gente defendendo a cronologia tradicional com unhas e dentes. Pode mostrar que sim. A obra do Henry é extremamente controversa e tem sido alvo de debates acalorados desde a sua publicação. Muitos estudiosos criticam a metodologia dele, a interpretação das evidências, a falta de rigor científico, né, em suas análises. Eles argumentam que o Henry força as peças do quebra-cabeça histórico para que se encaixem na teoria dele. Então a gente pode dizer que a cronologia sincronizada é uma teoria marginalizada dentro da academia, né? Tipo um barco à vela, navegando contra o vento. Em grande parte, sim. A maioria dos historiadores e arqueólogos rejeitam as ideias do Henry, considerando-as especulativas e infundadas. Mas mesmo assim, a obra dele continua a despertar o interesse, né? E a gerar discussões, principalmente entre aqueles que buscam novas perspectivas sobre a história antiga. Acho que essa é a grande contribuição do Henry, né? Ele nos leva a questionar o que a gente considera a verdade e a buscar novas interpretações do passado. Ele chacoalha as nossas certezas e nos faz pensar fora da caixa, mesmo que a gente não concorde com tudo que ele diz. Com certeza. O Henry nos lembra que a história não é um conjunto de fatos imutáveis, mas sim uma construção humana sujeita a diferentes perspectivas e interpretações. E a cronologia sincronizada, por mais controversa que seja, nos convida a repensar a história antiga e a buscar um conhecimento mais completo, mais complexo do passado. É isso que torna a história tão fascinante, a busca constante por novas evidências, a reinterpretação do passado à luz de novas perspectivas e o debate entre diferentes teorias nos impulsionam a construir um conhecimento cada vez mais rico e abrangente. Exatamente. E quem sabe um dia a gente consiga encaixar todas as peças do quebra-cabeça histórico, né? E desvendar todos os mistérios do passado. Mas, até lá, a gente continua explorando, questionando, debatendo. Vanessa, muito obrigado por essa jornada incrível pelo mundo dos livros e da história. Tenho certeza que nossos ouvintes estão com a cabeça cheia de novas ideias e questionamentos, depois desse mergulho profundo na cronologia sincronizada. Foi um prazer, Júlio. E, pessoal, não se esqueçam, a história é uma aventura sem fim. Continuem explorando, questionando, construindo seus próprios conhecimentos. E quem sabe um dia vocês também descubram novas peças do quebra-cabeça histórico. E a gente se encontra no próximo episódio do Bookcast com mais uma aventura literária. Até lá.